Olá, boa noite pessoas queridas, seguidores aí do Espiritualismo TV. Vamos chegando para mais um encontro, vamos chegando para mais um momento em que a gente se encontra para refletir a respeito das questões que nos envolvem, das questões que estão relacionadas. Olá, Marina, meu amor, seja bem-vinda. Tá bom o som aí? Dá para ouvir bem? É só dizer sim. Sheila, boa noite, tudo bem, Sheila? Seja bem-vinda também. Obrigado. Vamos esperar o pessoal chegar, né? O pessoal está se aproximando. Dá sim, ótimo. Obrigado, meu amor. O pessoal está chegando. Boa noite, tudo bem, Sheila? E você, como está? Vamos esperar o pessoal chegar. Está todo mundo limpando os pés ali na porta, está entrando devagar. Sejam bem-vindos todos e todas, claro, para mais um encontro nosso aqui no Espiritualismo TV, onde a gente trata de assuntos interessantes, né? Eu tenho visto sempre, acompanhado aí algumas lives, algumas publicações que são colocadas no perfil do Espiritualismo TV, e tenho percebido que os assuntos que são trazidos, eles são de grande importância para que a gente possa desenvolver um olhar diferente, né, sobre a gente. A gente sabe que existem vários caminhos para encontros e reencontros conosco, e esse é um caminho interessante. O Espiritualismo TV é um perfil, e agora é um canal também, está no YouTube, onde a gente tem a oportunidade de trocar ideias, de fortalecer propósitos também, onde a gente tem a oportunidade de fazer uma revisão íntima, para uma possível reforma ou reformulação sobre os nossos comportamentos, sobre a maneira da gente ser e estar aqui nesse momento de existência. Então eu agradeço a presença de todos e todas. Tiago chegou ali. Olá, Tiago, boa noite, seja bem-vindo. Estou aguardando a Sandra chegar, gente, para a gente iniciar mais uma edição do nosso Contando e Curtindo Histórias, onde a gente sempre traz uma história, né, que ajude a conduzir as reflexões a respeito do que a gente precisa pensar. Minha garganta está um pouquinho arranhenta, mas eu creio que está dando para ouvir bem, né? Sandra está tentando entrar. Será que ela não está conseguindo a conexão? Bom, enquanto vocês vão se acomodando, claro que cada um em sua casa, né, ou no seu cantinho reservado, lembrando que a gente ainda está nesse momento de cuidar da nossa saúde. Eu acho que agora entra. Aguardando Sandra. Olá, salve Júnior, tudo bem, salve? Júnior,
E a Sandra está com dificuldade para chegar. Aí, olha ela chegando. Ela vai acender a lâmpada agora para a gente ver melhor. Obrigado, Júnior. Muito obrigado, é uma satisfação. Ao Diego também. Diego, tudo bem, Diego? Legal. Então, Sandra, então tá escuro pra caramba aí. A gente só vê o reflexo do óculos. só... Ué, estamos na mesma Foi posição. que houve? O que aconteceu? Tá tudo escuro. Pô, é muito estranho. Eu tô percebendo que a imagem para você tá bem escura. Vou tentar sair para entrar novamente, ok? Ok. Vamos aguardar só um pouquinho, viu, gente? Ela vai entrar novamente. Ela está em outra localidade. Não sei se isso é problema com o sinal. Nós vamos aguardar que ela chega já. E ela tem que chegar porque ela que vai contar essa história pra gente. Aguardando. Então, vou sair. Tá escuro ainda, não sei. Escuro, né? Tá bom. Vamos tentar aqui uma outra estratégia. O celular não pode estar embaixo da luz assim. O óculos vai refletir, mas é normal. Aí. Gente, eu não sei se a imagem tá para vocês também escura. Se alguém puder dar um toque aí pra gente. Que pode só ser só entre a gente. Alguém pode dar um toque pra gente? Como é que tá a imagem da Sandra aí? Oi? Então. Eu estou pedindo para o pessoal ajudar aí na observação. Não, eu ainda estou vendo tudo escuro. Nossa! Oi? Como é que tá a imagem aí, Thiago? Dela está um pouco, sei lá, tá eu escura? acho que deve ser o sinal então, né, Júnior? Bom, a gente tá com um áudio legal. Vamos fazer assim? Então, bora. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu já agradeci a presença das pessoas que já estão aí, que vieram para nos prestigiar. O áudio tá legal, o áudio tá legal. Agora a imagem tá um pouco estranha, tá diferente. Mas enfim. Pois é, testamos tanto. Vamos lá. Então, gente, Sandra chegou. Já fiz as honras da casa, viu, Sandra? Agradecendo ao pessoal pela presença. Falando da nossa satisfação, sim, né? Agradecendo sempre o convite para participar aqui no Espiritualismo TV, sim, dessas nossas transmissões. Está melhorando, está chegando luz. Olha aí. Eu tenho um anjo aqui me iluminando. Com vocês. Oh, que massa, legal. Com vocês, Sandra Andrade, contando um pouquinho de história. Bom, quero iniciar também agradecendo ao Espiritualismo TV pelo convite, né, por poder estar participando mais uma vez com Contando e Curtindo Histórias. E hoje a gente convida vocês para viajar com a gente na história do camundongo medroso, recontado por Catherine T. Bryce. Era uma vez um camundonguinho cinzento. Ele morava na mesma casa que uma velha gata cinza e morria de medo dela. Eu seria tão feliz se não fosse por essa gata velha, dizia.
Fico com medo dela o tempo todo. Bem que eu queria ser um gato. Uma fada escutou o camundongo, ficou com pena e transformou num grande gato cinza. No início ele estava muito feliz, mas um dia um cachorro saiu correndo atrás dele. Puxa vida, disse, não é tão divertido assim ser um gato. Fico com medo dos cachorros o tempo todo. Bem que eu queria ser um cachorrão grande. Novamente, a fada ouviu. Ficou com pena do gato cinza e transformou num cachorro grande. E ele ficou muito feliz de novo. Mas um dia, ouviu um leão rugindo. Ai, escutem só esse leão, exclamou. Fico com medo só de ouvir. Não é lá tão seguro ser cachorro, afinal. Como eu queria ser um leão, acho que não ia ter medo de nada. E correu para a fada. Querida fada, disse, por favor, me transforme num leão grande e forte. E mais uma vez, a fada ficou com pena e o transformou num leão grande e forte. Um dia, um homem tentou matar o leão. E outra vez ele foi correndo até a fada. O que é agora? Perguntou a fada. Por favor, me transforme em um homem, querida fada, gemeu. Aí eu não vou ter medo de ninguém. Você virá homem? Gritou a fada. Não, realmente não posso. Um homem deve ter um coração corajoso. E você tem coração de camundongo. Por isso, vai se tornar um camundongo de novo e ficar assim para sempre. E assim dizendo, transformou de novo num pequeno camundongo cinzento e ele saiu correndo de volta para sua casa. E aí eu pergunto, o que é que a gente tem como reflexão para hoje, a partir da história do camundongo? Eu respondo muita coisa. Gente, a história, deu para todo mundo entender a história, dá para perceber que a gente está com oscilação aí do sinal, né? O som veio, tá? Mas enfim, eu creio que todo mundo ouviu a história, né? Eu falei sobre a sua luz, Sandra, mas a Sheila já fez uma defesa aqui dizendo que você já é iluminada, viu? Que o quê? Você já é iluminada. Oh. A Sheila fez uma defesa dizendo que você já é uma pessoa iluminada. Gratidão, Sheila. Sim, ela está dizendo ali. Deu para entender? Legal. Que bom. Então vamos lá, gente. Ó, vamos refletir, vamos pensar, né? Vamos construir aí as nossas linhas de pensamento a respeito dessa história que a Sandra trouxe, do camundongo medroso, né? A gente sempre traz aqui fábulas, e a gente já falou que as fábulas, elas nos oferecem a oportunidade de a gente estabelecer uma relação de comportamento, né, fazendo mais ou menos uma comparação, uma associação do comportamento animal com o comportamento do homem. Isso. Essa história não é uma fábula, né? É uma história, mas é uma história que também ajuda a gente a refletir a respeito de como a gente lida. E não vi a divulgação desta live, poxa, mas a gente fez, viu? A gente fez a divulgação. Mas seja bem-vindo, está aí, né? Muito bem-vinda, viu? Isso, veio pela intuição, né? Então, gente, ó, sobre a história do camundongo medroso, quem ouviu, a gente pode começar a pensar a partir de uma imagem, da imagem do camundongo. Como é que a gente tem na nossa mente a imagem do camundongo? O que é que o camundongo representa na maioria das vezes? Representa um ser medroso, né? A história é essa, o camundongo medroso.
E a imagem que a gente tem do camundongo é que é daquele ser, né? Às vezes diminuto, né? Que tem muito medo, está sempre se escondendo, está sempre correndo das coisas. Por outro lado, e aí, sim. E aí, por outro lado, sei que você ia falar alguma coisa. Por outro lado, Estou tentando acompanhar. Hoje eu tive a oportunidade de ver, ó, muita coincidência ou não, de ver um ratinho zanzando. E, na verdade, o rato é muito atento. Ele não tem uma atenção tão dispersa e a atitude dele, ela está voltada muito mais para uma atitude de autopreservação. Então, eu acredito que a gente já pode começar a desconstruir essa imagem do rato como esse ser meramente medroso. A gente pode pensar nele como um ser precavido, né? Um ser que está ali atento e sempre pronto para preservar a sua vida, a sua existência. Ok, imagem do rato. O outro aspecto que a gente pode trabalhar dessa história é o medo. Né? O medo. Então, a gente tem um comportamento que aparentemente está relacionado ao medo, mas também pode ter uma representação de cuidado, de cautela, né? De precaução, em função da autopreservação. E aí a gente transporta isso para o nosso comportamento humano. Eu não vou dizer a gente, né? Mas talvez, não vou colocar a gente na condição de rato, não, tá? Mas eu posso perguntar o seguinte: alguém aí conhece alguém que tem um... Olha lá, o gato ainda está aí na área. Então, eu quero dizer para você aí. que onde a gente está, tem alguns gatos. Provavelmente olha, vieram ouvir a contação de história. Não, são os nossos personagens que estão aí ao vivo. Sim. Então, gente, a gente conhece, sim, né? A gente conhece algumas pessoas que têm esse comportamento, né? De um medo constante, né? De um comportamento onde parece que essa pessoa está sempre prestes a correr, a fugir de alguma coisa, sempre preocupado se vai saber ou não lidar com determinadas situações. A gente volta aqui para a história. Eu estou com o livro aberto aqui. Essa história, gente, é do livro de William Bennett, o livro das virtudes. Tá? Ele está no volume 2 aqui, que é o Compasso Moral. No início da história diz o seguinte, que o rato morava na mesma casa que uma velha gata cinza. Vamos tentar construir uma imagem dessa situação. O rato, o camundongo medroso, ele morava na mesma casa da gata cinza. Ou seja, o medo estava ali presente constantemente na vida desse rato. Né? Ele estava ali com medo. Porém, quando ele diz, eu seria tão feliz se não fosse por essa gata velha. Aí a gente pode pensar como é que a gente se relaciona com os nossos medos. Qual é a disposição, a disponibilidade que a gente tem para lidar com os nossos medos? Eu acho que tem mais uma coisa nisso. Eu acho que tem mais uma coisa que a gente pode pensar. Em quantas condições, enquanto a gente coloca, né, a nossa necessidade para a gente ser quem a gente gostaria de ser. Então, eu seria tão feliz se... Né? Então, esse si está sempre presente. Certo. E aí a gente pode dizer que, a partir desse momento, a gente cria uma autoimagem. Né? O outro livro que eu também trouxe como base para a gente construir nossas reflexões, dá para ver aí? Já apresentei ele aqui algumas vezes. O Caminho da Autotransformação, de Eva Pierrakos.
ela fala da imagem idealizada. A gente idealiza uma imagem, né, de quem nós podemos ser. E, na maioria das vezes, a gente atua a partir dessa imagem idealizada. E claro que, a partir do momento que a gente idealiza uma imagem e começa a se comportar com essa imagem, a gente cria expectativas em torno dela. E toda situação que a gente se envolver, ela terá que ter uma correspondência com as habilidades e capacidades dessa autoimagem que a gente idealizou. Mas a Eva faz uma observação interessante. Como é que isso pode dar certo se essa autoimagem que foi idealizada não é a nossa real imagem? E aí o camundongo, ele vem trazendo esse comportamento na história. Ele não consegue lidar com a situação na relação com a gata enquanto rato, ou seja, enquanto imagem real, e ele procura construir outras imagens, que ela também trata como máscaras. Essas imagens, essa autoimagem idealizada, ela pode ser entendida também como máscaras que a gente coloca, que a gente se utiliza, por ainda não ter desenvolvido uma capacidade ou uma habilidade para lidar bem com determinadas situações da nossa existência, da nossa vivência. Então, quando ela traz o seguinte, que não é fácil ter as expectativas atendidas, uma vez que as expectativas que foram construídas estão relacionadas a essa autoimagem idealizada. Porque quando a gente lida com a situação real, quem vai apresentar a reação real é a imagem real. E a gente vê que a fada sempre está chamando a atenção sobre isso. E a gente pode olhar para a fada como essa consciência do rato, do camundongo, que está sempre ali dando um toque para ele. Então ele sai de uma imagem e vai para outra, sempre na expectativa de conseguir lidar com essa situação real dele, que é o medo, mas que ele não vai conseguir porque o medo ainda continua sendo mantido. Na verdade, enquanto a gente nega, enquanto a gente se distancia, a gente mantém. Quer falar alguma coisa? Quero. Acho que isso também nos convida a pensar que nesse processo de construção que a gente faz da autoimagem, tem o que a gente imagina da gente, o que a gente gostaria de ser, né? O que o outro gostaria que eu fosse, aí eu também quero atender a expectativa do outro, né? E muitas vezes a gente acaba se perdendo e negando o que a gente traz como potência e o que a gente traz como fragilidade, porque eu olho para o outro, eu olho para o leão como se ele fosse muito forte, né? Como se ele não tivesse fragilidade, e quando aparece o homem que vai caçá-lo, ele também parece frágil, né? O camundongo olha para o cachorro, para o gato, então sempre está fora dele, e essa ideia é sempre de alguém que não tem fragilidade, o outro não tem fragilidade. Então, acho que quando a gente olha para a história e pensa, né, como é que eu me relaciono com essa imagem que eu construo de mim, o que é que eu trago na minha construção que não é meu, que é do outro, qual é a dificuldade que eu tenho de lidar com as minhas próprias fragilidades, com as minhas necessidades de aperfeiçoamento moral, de crescimento. Acho que a história também nos convida a pensar nesse processo de construção. Sim. E também permite, a partir do início da sua fala, que a gente pense o seguinte: essa imagem que eu construo para atender o outro está dentro ainda da imagem idealizada que eu apresentei para o outro. Eu construí uma imagem de mim, fictícia, que não é real. Essa imagem foi apresentada ao outro. O outro vai sim criar expectativas em torno do que essa imagem é capaz de fazer. Só que essa imagem não é a minha imagem real. Dá para arrumar isso, gente? Então, quanto mais a gente cria imagens
fictícias, né? As imagens idealizadas, quanto mais a gente coloca máscaras, mais a gente vai ter a necessidade de se comportar de acordo com a máscara que a gente colocou. E mais distante a gente fica de quem nós somos realmente. E a grande dificuldade para o reencontro reside exatamente nesse aspecto do distanciamento. Mas se a gente parar para arrumar a cabeça sobre essas questões, a gente não está falando aqui que isso é fácil. Né? Por quê? Porque a gente tem que lembrar que essas imagens, essa autoimagem idealizada, ela tem uma fonte inicial. A gente não está falando que foi hoje que eu caí num processo de frustração e aí criei uma imagem e daqui para frente ela vai atuar em meu nome. Não. A gente está falando de algo anterior, que pode estar relacionado, inclusive, ao momento do nosso nascimento. O nosso processo de formação ao longo da nossa existência. Por isso que não é algo tão fácil de ser trabalhado. Porém, ao mesmo tempo, isso pede um investimento próprio. É o que a gente chamaria de coragem. Sim. Eu vi, eu não consegui acompanhar todo mundo que foi entrando, mas eu vi alguém que entrou e que eu quero trazer como uma experiência de alguém que tirou essas máscaras que foram construídas e ela postou outro dia uma coisa muito bonita. Falou assim, ela estava dançando, né? Então ela colocou mãe, médica, com mais de 40 anos, professora universitária, fora de forma, tantos quilos acima do peso, mas dançando. Né? Então, isso é a minha essência. Eu tô tirando todas as minhas máscaras, né? E estou me permitindo viver com quem eu sou, com a verdade que eu tenho em mim, com a minha essência. Né? Isso tem um preço. Isso tem o peso de todo o olhar social sobre essa mulher que está fora de forma, né? Mas que ela está vivendo, que ela tá se expressando na maior pureza da própria essência, né? E eu achei lindo, achei de uma coragem fantástica, né? Ela olhar para tudo aquilo e dizer, olha, existe uma imagem criada, né? Que teoricamente eu precisaria atender, mas eu sou isso aqui, né? Eu estou expressando toda a verdade que há em mim. E assim, eu vi quando ela deu uma passadinha no grupo e eu não queria deixar de registrar porque eu achei uma experiência linda de viver a sua verdade, de viver a sua essência. Legal, eu tô vendo aqui, enquanto você fala, Sandra, eu estou vendo aqui uma fala que a Sheila trouxe a respeito de uma conversa que ela teve com alguém que falou a respeito da necessidade da pessoa apresentar as suas fragilidades para que o outro não crie uma imagem ilusória, achando que está tudo bem com a pessoa. E aí, Sheila, eu penso o seguinte, tudo isso acaba sendo a mesma coisa que a gente está falando. Você só vai criar, a pessoa só vai criar uma imagem, uma máscara, uma imagem para que seja aceita, porque ela ainda não consegue lidar com a sua imagem real. É só por isso. Então, realmente, muito serena. Então, eu acredito que é muito importante, sim, que a gente lide com as nossas fragilidades. A gente tem que ter muito cuidado com esse pensamento de não ter medo de expor as fragilidades. Por quê? A gente pode expor as fragilidades dentro de uma situação de vulnerabilidade. E aí se tornar uma pessoa fácil de ser machucada, vamos dizer assim. Então, por isso que é interessante, primeiro, a gente lidar com as nossas fragilidades, eu comigo, vou ali conversar comigo, vou apresentar para mim as minhas fragilidades, aceitar que elas existem,
aprender a lidar com elas de forma saudável, e aí sim, quando eu estiver seguro de mim, seguro da existência, de que eu lido muito bem com essas fragilidades, eu posso permitir que o outro participe dessa mesma situação junto comigo. Porque eu não terei mais que fazer uma defesa extrema a respeito da minha atitude enquanto fragilidade que eu tenho. Eu não precisarei mais criar uma outra imagem para lidar com algo que eu ainda não aprendi a lidar. Deu para arrumar aí, gente? A gente está construindo aqui caminhos para pensar. Tá? Vai Então, deixar muita gente Eva, eu fiz pensando uma muito anotação. hoje à noite, viu? Que legal, Vai, que bom. vai deixar muita gente pensando. Nada melhor do que a gente colocar aí a nossa cabeça para funcionar, né? Sair um pouco desse estado de padrão, né? De mesmice, de seguir por aqui, de seguir por ali. A gente tem que ampliar aí a nossa consciência para outras concepções também. Tá? Então, tem aqui anotado o seguinte, ó. Aquilo que o indivíduo não está ou se vê capacitado para manejar é percebido como um inimigo terrível. E aí a gente cria o medo. Né? A gente não se vê capacitado, habilitado para lidar com determinados aspectos do nosso comportamento. Aí a gente cria desse aspecto, a gente transforma num bicho, num monstro. Né? Num leão, num cachorro grande, por aí vai. Então, quanto mais a gente estiver atento a isso, e é interessante, que parece repetição de fala, mas o caminho é esse mesmo. Você tem que encontrar você. Você tem que aprender a lidar com você. Tá. Eu acho que o pessoal está querendo O pessoal participar. está comentando. Bom, então deixa eu comunicar para eles que tá todo mundo ouvindo eles aqui. Ah, certo. Está todo mundo ouvindo. Temos cachorro, leão. Então, é uma pena que a gente não pode fazer aí um compartilhamento de tudo, né? Que a gente só pode fazer o que está lendo, o que está aparecendo aqui na tela. Mas, enfim, fiquem à vontade aí para ouvirem bem o que a gente está conversando. Então, está aqui, ó. A falta de crença em si faz com que a gente desenvolva essas máscaras. Na verdade, que a gente construa máscaras. Que na maioria das vezes isso é feito de forma consciente. Na maioria das vezes isso é feito de forma consciente. Então, essa falta de crença em si faz com que a gente crie as máscaras, faz com que a nossa autoconfiança seja estabelecida nessas máscaras que a gente criou. E aí uma pergunta que a Eva faz, bem legal, isso dá certo? Que eu também já ia Será te que dá perguntar. certo? Porque Essa autoconfiança que a gente constrói, é uma autoconfiança que a gente constrói numa imagem que não é nossa. O resultado disso, ela mesma pergunta e responde, é frustração. Então, mas eu e quero aí te fazer uma vem pergunta. vários processos em cima dessa frustração. Diga, faça a pergunta, Sandra. Tá. A gente vive em sociedade, certo? Ok. E nessa relação com o outro, né, a gente necessita também dessas máscaras. Então, eu não me mostro de uma forma clara, transparente, para qualquer pessoa, né? Então, quando eu tenho mais intimidade com a pessoa, eu me apresento de uma forma muito mais tranquila, muito mais serena, com as minhas verdades, com as minhas potencialidades, com as minhas fragilidades. Mas se eu estou no trabalho, eu tenho uma máscara. Se eu estou em família, me apresento de uma outra forma. Essas máscaras, elas não são necessárias também nessa relação que a gente constrói socialmente?
Eu acredito que a gente construiu uma ideia de relação social muito calcada nessa imagem, de ter que se apresentar de um jeito e de outro, a depender do público que a gente se relaciona, a depender do local que a gente está. Eu acredito que a gente criou essa ideia, né? Desenvolveu essa crença de que o comportamento tem que ser esse. Mas quando a gente fala do processo de autotransformação, a gente está falando de se desvencilhar de todas essas pseudo-necessidades. Não é fácil, não é fácil. A gente só cria esse receio de se comportar no ambiente de trabalho, por exemplo, né? Como a gente se comportaria em qualquer outro ambiente, porque a gente é que criou um personagem, um indivíduo, um sujeito, que tem que se apresentar daquele jeito naquele lugar. Foi a gente que criou isso. A gente tem que olhar para a gente, como você usa o termo revisitar, a gente tem que revisitar a gente e ver qual é a necessidade, por que é que a gente criou isso? A partir de quê? O que é que eu não posso expor? E o interessante, gente, a gente está tentando pensar aqui é que a proposta não é se expor. Quando eu pergunto, o que é que eu não posso expor a meu respeito? Eu estou perguntando para mim, o que é que eu tenho, que eu acho tão grave, que eu vejo como tão grave, que não posso expor para o outro. Aí a pergunta é, a questão é expor para o outro? Ou a questão é trabalhar em si esse aspecto que produz o medo de que eu me apresente da forma que eu sou para o outro? Isso, exatamente, Sheila. Exatamente, é por aí que eu estou tentando pensar também. Que existem os papéis sociais, né? Existem algumas regras, algumas normas de convivência social, que para bem da nossa atitude civilizada a gente tem que cumprir. Porém, isso necessariamente não quer dizer que a gente vá abandonar a nossa essência. Porque em vez da gente atuar de uma forma a ser moldado por essas regras, por esses papéis, a gente não funciona de um jeito onde a gente desconstrua uma regra ou uma condição de funcionamento que, na verdade, é tão rígida que não faz sentido. É tanto que não faz sentido que incomoda. Eu acredito que a grande maioria das pessoas já passaram por situações incômodas, onde a capacidade de raciocínio não consegue se acalmar, porque acha absurdo ter que agir assim ou de outra maneira. Eu creio que a gente tem que, com relação a essa história, a gente tem que começar a pensar qual é a necessidade, não somente de criar, mas de fazer manutenção desses medos, de fazer manutenção dessas máscaras. Tá? A gente está precisando de um narrador. O narrador aí do lado está... Tá mais alto do que a gente, Mas, né? Tá. Tá, baixa só um pouquinho. Melhorou aí? Tá melhor. Melhor. Obrigada. Então, gente, é de se pensar nessa situação, né? De por que a gente tem que fazer manutenção dessas máscaras. Mais uma vez, o que a gente está propondo aqui não é tirar as máscaras, tá? Não é isso. É compreender a necessidade das máscaras. É compreender, é ter consciência do porquê a gente está usando essa máscara. Por que a gente construiu esse perfil? E é interessante, quando eu falo em perfil, eu lembro sempre dos perfis nas redes sociais.
Isso já inclusive é comentado aí pelos especialistas em comportamento a respeito de como as pessoas se apresentam nas redes sociais. A grande pergunta é, por que eu não posso me apresentar com o meu cabelo solto, sem maquiagem? Que pavor é esse que eu tenho de mim, que não posso apavorar os outros? Eu acredito que é algo muito, muito interessante para a gente pensar. Por que é que a gente se transforma tanto nesses perfis das redes sociais? Para se relacionar com o outro. E aí a Então, gente acho vê que que aí, esse é um comportamento. Sim. Sim. acho que aí tem uma coisa bem importante quando você fala dos perfis que se constroem nas redes sociais, que volta à questão da idealização, né? Do que é que eu acredito que é uma condição ideal, e aí eu construo isso e apresento. Mas tem uma Exato. outra situação que eu percebo, por exemplo, com algumas pessoas do convívio, que chega um momento na vida de cada um, né, em que a vida parece que traz uma fatura cobrando de você uma verdade que você não olhou. Né? Então, você construiu um perfil lindo nas redes sociais, mas chega uma hora que você olha para aquilo ali e você não se reconhece, né? Dá uma sensação de vazio, dá uma sensação de inadequação, porque eu não sou aquilo que eu estou mostrando lá, eu também não estou confortável com quem eu sou aqui, né? E aí, acho que isso traz um sentimento, uma dor emocional que a gente começa, depois de um certo tempo, a ter que engolir de uma hora para outra, né? E aí a gente vê algumas pessoas dando uma reviravolta na vida, dizendo, epa, peraí, né? Isso foi até aqui, mas eu preciso me encontrar, eu preciso adequar quem eu sou, o que eu quero, né? Eu preciso pensar qual é a minha essência, o que é que eu estou buscando, qual é o propósito da minha vida, né? Acho que chega um momento em que é inevitável. A gente poderia dizer que isso é uma ressignificação de si, né? Interessante, Sandra. Eu vejo isso, eu não vejo isso como nada muito dramático, não. Eu vejo isso como um ponto mágico desse nosso processo de autotransformação. Quando eu chego nesse momento de me saturar dessa imagem, né, idealizada, dessa imagem pré-concebida a partir do outro e não a partir de mim mesmo, eu acredito que esse é o ponto mágico da autotransformação. É quando a gente começa a fazer essa revisão íntima e começa a buscar essa nossa essência a ponto de, já bem harmonizado com essa essência, bem internalizado com quem nós somos, nos colocar à disposição, que necessariamente não significa uma exposição, um escancarar-se. Que a gente tem que lembrar também que ainda está dentro do contexto dos medos, e principalmente o medo da relação, não só consigo, mas com o outro, esse extremo. Né? A gente vê o extremo também. A gente tanto vê as pessoas que constroem uma imagem que cativa, né? Que seduz, mas a gente também vê as pessoas que trazem a imagem que bagunça com tudo. E as pessoas que fazem isso acreditam que elas estão se apresentando como elas são. Mas esse extremo de comportamento, ele pode ser um revide a essa autoimagem idealizada, que acaba se transformando numa outra autoimagem idealizada. É que é a do assinte, né? Da irreverência, de quem vai lá e rompe com isso e rompe com aquilo. Mas se a gente for sentar com essa pessoa num cantinho legal para trocar umas ideias, a gente pode perceber que essa pessoa também não está bom com essa imagem do escancaro que ela criou, com o extremo, né? Com quem extrapolou com tudo, como dizem popularmente, chutou o pau da barraca. Boa noite, Jucimeire, tudo bem?
Ela falou boa noite, eu não respondi, ela colocou ali, boa noite, Glaudenilson. É o meu nome, é Glaudenilson. Tudo bem, querida? Então, as pessoas vão para os extremos também. Só que no extremo também acabam construindo uma autoimagem idealizada, que é a autoimagem daquele que rompe com tudo, né? Daquele que faz o que quer, da maneira que quer. Só que a gente tem que lembrar, e você trouxe de forma bem adequada, que a gente tem uma relação no coletivo que precisa ser compreendida como uma relação que exige, que cobra da gente uma postura de respeito com relação ao outro. Porém, esse respeito com relação ao outro se origina do respeito que a gente tem com a gente mesmo. Porque não há nada do comportamento da gente com o outro que não tenha que primeiro passar por a gente. A Sheila colocou ali mais ou menos isso, né? Que o outro, de certa forma, cobra de mim um comportamento. Mas só vai cobrar esse comportamento se eu me apresentei como a pessoa que teria que se comportar desse jeito. É como você disse, quando a gente chega lá no vamos ver, quando a gente chega no vamos ver, você falou até da dor, né? É algo que dói, né? Você entrar em contato consigo. Na verdade, essa dor também, gente... Sim, porque... Ela pode ser... Sim. Pode falar. É que travou um pouquinho a imagem aqui. Então, quando eu trago essa dor, né, nesse olhar, é porque, na verdade, nesse processo de ressignificação, nem tudo é tão fácil, né? Porque quando a gente cria essa idealização, a gente acredita nisso, a gente se joga nisso, né? E não faz isso de uma forma muito consciente, né? Porque talvez se a gente fizesse de forma consciente, a gente já fizesse num caminho de autenticidade, de relação à nossa essência, né? Então, pensar que essa ressignificação é uma coisa leve, eu acho que também não cabe. Eu acho que cabe a gente compreender que todos nós estamos, sim, nesse processo de autotransformação, de revisão das nossas máscaras, né? Né? Então, e a partir daí, a gente também tem um pouco de compaixão com o nosso momento, com o nosso tempo, né? Algumas pessoas vão passar por essa autotransformação com mais leveza, com mais rapidez. Outras pessoas vão viver esse processo com um pouco mais de dor, com um pouco mais de sofrimento, né? Talvez necessário para realmente ter consciência do que está vivendo, né? Então, que a gente compreenda como é o momento de cada um, qual o tempo de cada um, qual a necessidade de cada um, né? E se permita ir caminhando, respeitando esse tempo, respeitando essas necessidades, que são diferentes. Ok. E aí, por conta disso, a Eva ainda traz mais alguns questionamentos. Ela coloca o seguinte: em que áreas particulares a imagem idealizada se manifesta? A gente tem que estar atento a isso, né? A gente tem que desenvolver essa percepção, essa consciência, como você falou. E em momento algum, gente, a gente está trazendo essa discussão como uma receita de algo que seja fácil. Em princípio, não é nem receita, né? Quanto mais pensar que isso seja fácil. O que a gente está apresentando aqui são caminhos e possibilidades para a gente pensar a respeito de todo esse processo de ressignificação, como a Sandra falou. E a Eva traz isso, né? Em que áreas particulares essa imagem idealizada se manifesta? A gente está percebendo isso? A gente já consegue tomar consciência disso, ter um olhar claro sobre isso? Em que situações, em que áreas, né, da nossa vida, das nossas relações, essas imagens idealizadas, autoimagens idealizadas se manifestam? E outra coisa,
que causas e efeitos estão conectadas a isso. Então, a gente tem que estar muito atento. Essas reflexões, essa busca interna, ela tem que ser feita nesse sentido. A gente está sempre trazendo esses questionamentos. E é isso que dá para a gente a força ou o poder para a gente começar a investir na nossa autotransformação, na ressignificação da nossa maneira de ser e estar. Diga, Sandra. Eu queria destacar um ponto aqui, no final da história, né, quando a fada fala para o camundongo que não poderia transformá-lo num homem, porque um homem deve ter um coração corajoso, e o camundongo tinha coração de camundongo, né? Eu acho que nesse ponto ela traz para a gente uma reflexão sobre o que é nosso mesmo, né? O que é de cada um. Eu me lembro de uma frase de uma pessoa muito simples, né? O que disse uma vez para uma outra, que assim, se você nasceu banana, você nunca vai ser abacaxi. E aí, na época, isso ficou, nossa, mas assim, o que é isso? Tá dizendo que pau que nasce torto morre torto, ninguém tem chance, né? Mas aí, com o tempo, eu pude entender que não. Que o que ela estava dizendo é o que é seu, o que é singular, o que é a sua essência, né? Vai estar aí com você. Vai estar com você. Então, talvez a ciência, a mágica, né, não seja a negação, né, mas seja o reconhecimento de quem eu sou, que é meu nisso, né? Claro, claro. E nesse processo, assim, o que é que eu escolho manter comigo e onde é que eu escolho me aperfeiçoar, onde é que eu entendo que eu preciso transformar, né? Que eu preciso transpor. Acho que esse é um ponto assim, que eu destacaria também na história. Né? E lembrando sempre, gente, que o desafio é esse reconhecimento. O desafio é reconhecer em mim. O desafio é cada um reconhecer em si o que é que precisa ser revisto. Esse é o desafio. Isso só vai ser feito quando a gente conseguir sair dessas imagens, dessa autoimagem idealizada, dessas máscaras que a gente usa. Tá? A gente vê, fazendo uma correlação, a gente vê como é que a gente se comporta com essas máscaras que a gente está usando hoje, as máscaras de proteção. Elas trazem vários aspectos que a gente pode relacionar ao nosso comportamento. Para alguns incomoda, para outros vem a ideia de deformação, né? As pessoas buscam modelos aceitáveis pelos outros, né? Procuram trabalhar com modelos bonitos que as outras pessoas vão gostar e vão aceitar a máscara que eu estou usando. De vivenciar todas essas questões que a gente está conversando agora. Tá? Como sempre, as conversas boas elas vão esquentando no final, né? A gente só tem agora mais 7 minutos aqui pelo tempo. E eu quero aproveitar, Sandra, você quer falar mais alguma coisa aí para a gente finalizar? Na verdade, tempo da gente... Na verdade, eu queria dizer que eu notei algumas pessoas no grupo, né? E essas pessoas, algumas pessoas que eu consegui enxergar, são pessoas que têm passos lindos nesse processo, sabe? Nessa caminhada de autotransformação. E é interessante olhar que parece que existe uma relação, um convite que toca o coração de quem está nessa busca, né? E dizer assim da minha alegria, da minha satisfação de ver a coragem, porque eu acho que a história traz para a gente, né? A coragem e a atitude, né? Então, de olhar para essas pessoas e ver esse esforço de ter coragem, porque isso exige exercício, coragem precisa de exercício, né?
para tomar uma atitude, porque a autotransformação é uma questão de atitude, né? Então, eu só queria reforçar, né, que tudo que a gente busca construir, né, precisa dessa decisão, precisa dessa coragem, que a gente precisa entender que a coragem, ela não precisa ser para uma coisa hollywoodiana, né? A gente começa com as coisinhas pequenas, mais simples, né? Mas que exige sim da gente um compromisso com a mudança de atitude. E isso a gente precisa estabelecer conosco. É isso, E eu muito acredito grata, que Nixon, pela participação. isso cria uma sintonia com o que Eva traz aqui para a gente finalizar. Que está relacionado a voltar para casa, né? Voltar para si, para a sua essência. Voltar para casa pode significar muito mais, né? Pode ser a maneira, muitas vezes, uma vida que a gente tenha de se relacionar novamente. A maneira que a gente vive, a gente tem que retornar para se relacionar novamente. Tá? Eu quero agradecer a vocês a presença. Sandra, muito obrigado por essa participação maravilhosa. Dizer que é muita satisfação sempre, gente. Fazer esse tipo de trabalho, essa transmissão, ela traz muita alegria de verdade. Eu gosto pra caramba disso e acho muito bacana, como a Sandra falou, quando as pessoas começam a sintonizar e buscar esses caminhos. Então, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Até a próxima edição do Contando e Curtindo Histórias. Valeu. Até mais, gente. Obrigada.